nunca mais imponham, num requerimento de audiência pública de minha autoria, a participação de qualquer pessoa sem falar comigo. A não ser, enfim, que os senhores, além de quererem contar com a minha má vontade, queiram contar com a minha inimizade. Mas nunca mais repitam esse procedimento. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, declaro aberto a presente reunião de audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação, objeto do requerimento número 81 de 2025 de minha autoria, cujo objetivo é discutir o projeto de lei 3261 de 25, que restabelece a isenção do imposto de importação em compras internacionais até $50. Antes de dar seguimento à presente reunião, foi feita uma indicação para a participação desta audiência por parte de 2 parlamentares, a participação da CNC. Eu havia dito, no momento da indicação desses 2 parlamentares, que eu não passaria a palavra à CNC caso os 2 parlamentares que fizeram a indicação não estivessem presentes. Eles não estão presentes. Mas como hoje eu estou bem-humorado, eu vou passar a palavra para a CNC. Mas antes, passando um recado. Nunca mais imponham, num requerimento de audiência pública de minha autoria, a participação de qualquer pessoa sem falar comigo. A não ser, enfim, que os senhores, além de quererem contar com a minha má vontade, queiram contar com a minha inimizade. Mas nunca mais repitam esse procedimento. Dito isso, vamos seguir com a audiência pública. A indústria quer proteção, a indústria quer legítima defesa. Isso aqui é uma agenda do Custo Brasil que nós trabalhamos diuturnamente dentro dessa casa. Grande parte da redução do Custo Brasil para melhorar a nossa competitividade está dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. E quando a gente olha a primeira agenda legislativa da CNI, 95, 96, o tema já era Custo Brasil. Então não é de hoje que a gente trata essa temática. Lamentavelmente, o Brasil tem uma característica de assuntos que são velhos, vão se renovando e não são resolvidos. Quando a gente se debruça sobre esse tema, sobre o excesso de tributação que inegavelmente a gente tem nesse país, a gente, na realidade, está tentando solucionar um problema relacionado à rentabilidade do setor produtivo, do setor privado. Nenhum país no mundo funcionou só com empresas estatais. Nenhum. Olha o que aconteceu com o Bloco Socialista. A gente não precisa nem entrar nessa discussão aqui. A gente está lidando com um problema de emprego. Foi colocado aqui com frequência. O comércio gera 10 milhões de empregos formais. Estamos falando de 20% da força de trabalho do Brasil. Se a gente, ao importar uma mercadoria do outro lado do mundo, independentemente do remessa conforme ou sem o remessa conforme, a gente está exportando emprego para lá. E o consumidor só vai existir se ele tiver fonte de financiamento. Quem é que vai financiar o consumo dos brasileiros? São as empresas privadas. Peguem os dados do IBGE. Claro que existem programas sociais, existem demandas sociais que precisam ser cumpridas, mas se a gente não tem um sistema privado minimamente eficiente, vai faltar emprego lá na frente. E os jovens desse país podem ter certeza que não é uma reforma tributária de governo, é de sociedade. Então eu quero fazer essas reflexões para que a gente lembre, a maior tarefa da humanidade é gerar emprego e renda. A inteligência artificial está aí, que vem um tsunami contra essa turma jovem, é quem mais vai sofrer. Que vem aí um tsunami com relação ao emprego. E se a gente fragilizar a nossa indústria, aí, me desculpe, Kim, nós não estamos contribuindo para o Brasil. Nós estamos contribuindo para uma falácia e para fazer movimento eleitoral mais do que movimento de Estado brasileiro, de defesa da nossa economia e do nosso setor produtivo. Eu escutei aqui que o setor produtivo, ele trabalhou dentro dessa casa aqui diuturnamente para reduzir o custo do Brasil. E eu quero fazer uma crítica aqui, 2 críticas principais. A primeira crítica ao governo. Uma pena que o deputado Zé Neto do PT não esteja mais aqui, mas ele colocou o seguinte, ele disse, aspas, que esse projeto é um movimento eleitoral. E eu não consigo segurar o sorriso sarcástico de ouvir o PT falando sobre o populismo de projeto A ou de projeto B, né? Porque, afinal de contas, é o que eu vejo aqui todos os dias, né? Se endividar no cartão de crédito da dívida pública para vencer a eleição no ano corrente, para passar o problema para o próximo governo. Até o representante do comércio aqui falou, vocês lembram o que aconteceu em 15 e 16? É exatamente isso, né? O governo Dilma maquiando as contas públicas, senador Cássio se lembra bem disso, e estourando para a pior crise econômica que a gente teve, pior do que a pandemia. Um governante da República Federativa do Brasil teve a capacidade de causar mais prejuízo à economia do que uma pandemia global, né? Então, antes da gente falar sobre questões eleitoreiras, calma lá, né? Lembrando também da questão do imposto de renda, que falaram tanto, a gente apresentou na oposição, no primeiro ano de mandato do governo Lula, a isenção de até R$5 mil. O governo votou contra. O PT votou contra, o PCdoB votou contra, a base do governo votou contra. Deixou para aprovar agora, que vai gerar efeito no ano eleitoral. Então, só para
deixar clara a crítica. E um outro ponto também, que eu acho que é mais crítica ao governo do que à indústria, que é a incoerência em relação à importação de quem é mais rico. Eu tenho condição, a maior parte das pessoas que estão aqui tem condição de sair do país e de trazer $1.000 isentos de impostos nas suas mercadorias. Não faz sentido, do ponto de vista do discurso do governo, de taxar os mais ricos. Se vai fazer a taxação de quem compra aqui o mais pobre até $50, então vamos acabar com a isenção também de quem viaja para fora e traz $1.000. Não faz sentido, do ponto de vista do discurso do governo, você promover isso. Agora, eu sempre fico com medo de sugerir aumento de imposto a título de coerência para o governo, porque ele sempre vai topar, né? Ele não vai topar a solução oposta. Mas falando aqui sobre a minha crítica, e eu peço para que não confundam minha incisividade ou minha dureza com inimizade ou com qualquer coisa pessoal. Mas eu escutei aqui que a indústria trabalhou diuturnamente para reduzir o custo do Brasil. E primeiro eu quero dar um relato pessoal e segundo eu quero fazer uma perspectiva histórica do Brasil nos últimos 40 anos. Sobre o meu relato pessoal, hoje nós temos a maior carga tributária dentro dos países emergentes. Maior dos países da América Latina, maior do que todos os países do Sudeste Asiático. Hoje a gente apanha de absolutamente todos eles. Como já foi bem colocado aqui, todos concordam em relação a isso. Isso por quê? Por causa do gasto público, né? A primeira vez que o setor produtivo, organizado, com força, me procurou para qualquer pauta aqui dentro dessa casa, foi agora com a taxa das blusinhas. Eu nunca fui procurado, nunca, pelo setor produtivo organizado, com força, em nenhuma pauta estruturante para o Brasil. Então, o meu primeiro ponto de relato pessoal é que eu não vi o setor produtivo querendo impedir o desastre da PEC da transição com o fim do teto de gastos, que faz com que o comércio pague a taxa de juros hoje, uma das maiores do mundo, que a gente tem a 15% ao ano. Eu não vi o setor produtivo se mobilizar contra o arcabouço fiscal, que obriga o governo a gastar a inflação mais R$0,06 ao ano. Eu não vi o setor produtivo se mobilizar agora. Não recebi nenhuma ligação, nenhuma visita no gabinete, e agora que eu apresentei requerimento de retirada de pauta da MP 1303, nada, nenhuma manifestação lateral, muito menos com representatividade institucional. No governo Bolsonaro, no último ano, não vi uma manifestação do setor produtivo, muito menos visita no meu gabinete quando teve a PEC Kamikaze, com rombo de R$150 bilhões para as contas públicas. É fácil ser liberal, é fácil fazer discurso contra aumento de imposto ou pela redução de imposto. É difícil discursar contra aumento de gasto. Só que só tem aumento de imposto, a gente só paga tudo isso de imposto, e a taxa de juros só é tão alta porque o governo gasta muito. Sempre há protesto quando o governo quer aumentar imposto. Nunca há protesto quando o governo quer aumentar gasto. Só que quando o governo aumenta gasto, aí já aumentou na hora do aumento de imposto, já é tarde demais. Então, eu sinto muita falta do setor produtivo organizado defender pautas impopulares e estruturantes para o país. Muitas vezes essa casa e o governo são extremamente populistas e irresponsáveis. Eu fui um dos únicos parlamentares a votar contra a PEC da enfermagem. Votaram o quê? Uns 10, 15. O setor produtivo não se mobilizou. Uma pauta extremamente impopular e um desastre para o país. Agora, a aposentadoria especial de ACS. Um desastre, uma bomba fiscal para o sistema previdenciário. O setor produtivo não falou um A. Nada, nenhuma associação de bairro falou nada sobre uma reforma que o próprio Lula fez em 2003, que gerou o PSOL, que foi o fim de integralidade e paridade do setor público. Agora a gente teve um retrocesso histórico, o setor produtivo não falou absolutamente nada. Então a minha angústia pessoal ao escutar que o setor produtivo sempre se mobilizou aqui para diminuir o custo do Brasil é primeiro o meu relato de 6 anos de mandato. Nunca vi. Nunca vi. Senhores, me desculpem, mas eu nunca vi. Eu apresentei ano passado, junto com o deputado Pedro Paulo e o deputado Júlio Lopes, a PEC do equilíbrio fiscal. Não teve teve editorial do Globo defendendo as contas públicas, a aprovação da nossa PEC. Não teve uma manifestação do setor produtivo. Mais uma vez, repito, é fácil defender que se reduza o imposto para a indústria nacional. Agora, é difícil defender que tenha desvinculação da saúde, que tenha desvinculação da educação, que tenha desvinculação do BPC,
Nas lutas impopulares que importam para o país, o setor produtivo não se mete. Aliás, eu não vou ser injusto de dizer que eu nunca vi o setor produtivo atuar fora agora na taxa das blusinhas. Eu vi uma outra vez, quando eu não era deputado, mas organizava manifestações pelo impeachment. Eu vi a indústria paulista colocar um pato horroroso na Avenida Paulista, atrapalhando as nossas manifestações. Então, os senhores me desculpem, mas a indústria brasileira está sendo agora refém da própria incompetência política. De nos últimos 40 anos, não mobilizar governo, não mobilizar parlamento para a gente promover mudanças estruturantes no nosso país. Falaram muito da China aqui, e longe, muito longe de mim defender China, tá? Porque inclusive eu já tive embates pessoais com pessoas importantes da diplomacia chinesa. Mas há 40 anos, a cada 100 reais que um brasileiro ganhava, um chinês ganhava 8. Cada 100 reais que um brasileiro ganhava, um chinês ganhava 8. Hoje o brasileiro ganha menos do que o chinês. Nos últimos 40 anos a gente teve 0,38% de investimento em público em infraestrutura. A China teve 10%. E aí a culpa é do imposto de importação ou é do setor daqui que nunca pressionou o governo federal e o parlamento e mesmo o Supremo em algumas decisões absurdas do ponto de vista do setor produtivo para nos últimos 40 anos hoje a gente ser competitivo? E eu não tenho nenhuma antipatia. Aliás, no que dependesse de mim, o presidente da República seria varejista. Não sei quantos de vocês sabem dessa história, mas a primeira vez que eu fiz pré-campanha para um candidato à presidência da República foi o Flávio Rocha. Lá em 2018, seria pelos republicanos. Já rodei o Brasil com ele, não pedindo voto, né, que era pré-campanha ainda, mas fazendo pré-campanha para ele. Então não tenho nenhuma inimizade pessoal. Pelo contrário, tenho boas relações no setor. Agora, não dá para deixar de reconhecer que nós fracassamos enquanto país. E que o setor produtivo, a elite econômica brasileira tem muita responsabilidade nisso. A elite pública tem muita responsabilidade, não tenho dúvida. Eu acho que eu sou o deputado aqui que mais esculhamba deputado aqui. Se tem um cara para falar mal de classe política, sai pesquisa falando 15% da população só aprova o Congresso. Eu falo, ainda acho muito. Se o povo conhecesse o Congresso de dentro, não tinha nenhum. Mas o setor produtivo tem muita responsabilidade nisso. E eu acho que, infelizmente, a gente está numa discussão aqui sobre o quanto é que a gente consegue estender um modelo que é moribundo pelas deficiências estruturais que a gente tem no país. É como se fosse... Tirando, eu diria, e me desculpe mais uma vez a dureza das palavras, mas que o setor produtivo brasileiro acabou. Com exceção do agronegócio e com exceção da aviação, o setor produtivo brasileiro ficou para trás em relação ao resto do mundo. E não por produtividade, mas por todas as questões que envolvem um setor público que também tem influência e tem responsabilidade da iniciativa privada que influencia o setor público. Não à toa, tantos representantes de associações de entidades privadas estão aqui agora nesta comissão. Fico feliz de ver alguns pela primeira vez. Só mais uma vez, que é uma coisa que realmente isso não é discurso para fora, político, demagogo, não. Isso é uma coisa que me mexe, assim, que me indigna mesmo. A gente olha pro eu falei da China e da renda média. O Vietnã, gente. Eu fui presidente da comissão de educação aqui. O 10% mais pobre do Vietnã, tem a mesma nota no PISA do 10% mais rico do Brasil. Então, o filho do bilionário do Brasil tem a mesma nota em matemática do PISA do miserável que passa fome no Vietnã. A gente já fracassou. A gente já afundou. O tambaqui, imagino que alguns aqui conheçam tambaqui. É um peixe brasileiro. Sabe quem é o maior exportador de tambaqui do mundo? O Vietnã. Então, senhores, o que eu quero deixar a reflexão para vocês é que, independentemente do projeto passar ou não passar, e assim,
cada vez mais pessoas do governo, do qual eu não tenho nenhuma simpatia, mas se aproximam de mim, dizendo da viabilidade desse projeto avançar. E os senhores sabem disso, se não soubessem, se não tivesse nenhuma viabilidade política do projeto avançar, os senhores não estariam aqui, perdendo tempo comigo. Mas eu acho que a discussão que nós estamos tendo é justamente essa. Passando ou não passando o projeto, estruturalmente o nosso setor produtivo, se não se mobilizar, estou falando radicalmente, quase que de maneira revolucionária, vai afundar. A gente pode dar uma sobrevida, mantendo a taxa das blusinhas, mas não vai sobreviver, não é nem no longo prazo, é no médio prazo.